Se eu te perguntar, uma mulher trair, um homem trair a mesma coisa? É uma pergunta, assim, banal, né? Homem trair, uma mulher trair. Algumas mulheres ficam arrepiadas até com essa pergunta. Já tá tenso. Não, o hashtag cancelado já tá pronto para subir ali. Mas assim, cara, o lance é o seguinte, né? Essa é uma pergunta que não tem como eu responder, nem como você responder. Mas a gente pode olhar para a natureza, olhar para nossa bioquímica e entender um pouco o nosso comportamento, o que aconteceu no passado que justificam algumas ações hoje. Então, por exemplo, se você for analisar essa questão da traição, vamos pegar o ponto de vista evolutivo, né? Existe uma traição feminina e uma traição masculina. Em geral, né? Obviamente, quando você encara a realidade hoje, a realidade ela não é só pela evolução, né? Sua própria convivência social, a sua educação, e milhares de coisas podem influenciar a sua cultura, onde você nasceu, né? Então, uma traição no Brasil é totalmente diferente de uma traição na Arábia Saudita. Mas, quando você compara, quando você entende de onde veio o hardware, como foi criado o hardware, muita coisa do hardware vai justificar, pelo menos, uma certa vontade, uma certa tendência. Então, isso vale quando você pega um grupo. Então, o que eu vou falar aqui não vale para uma pessoa. Você pode falar assim, mas a minha amiga não traiu por isso. Não, tudo bem, uma pessoa. Mas se você pega essa pessoa e coloca no estudo populacional, vamos pegar então 300 pessoas. Quando você estuda uma amostra grande, você vê que existe uma tendenciosidade de um comportamento específico. Então, vamos pegar essa questão da traição. Geralmente, existem motivos que um homem trai, existem motivos que a mulher trai. Em geral, estamos falando generalizando mesmo, tá? Pode ter exceção à regra, pode ser que você seja aí uma exceção à regra, você que está nos ouvindo. Em geral, os homens traem mais pensando no momento presente. Os homens traem mais com uma recompensa imediata. Os homens traem mais porque você tem uma situação, uma ocasião e você foi levado por essa ocasião para ter uma recompensa imediata. As mulheres traem mais quando elas têm uma conotação um pouco mais emocional. Então, às vezes o relacionamento está uma porcaria, às vezes ela não se sente amada, às vezes ela não está se sentindo desejada. Então, existe uma teoria evolutiva por trás disso, né? Em geral, para uma mulher trair, quando a gente está pensando agora, homens caçadores e coletores, tá? Vamos sair da nossa modernidade. Vamos esquecer que existe preconceito, esquecer que existe regras, né? Vamos pensar realmente de um ponto de vista bem observacional, né? Vamos voltar então para a época dos homens caçadores e coletores. Homens caçadores e coletores. Qual que era o maior medo de um homem? Primeiro, para você entender isso, qual é a principal função de um ser vivo aqui na Terra? Qual é a sua função? Desde o momento que você nasceu, você ganhou uma missão. Reproduzir. Primeiro é sobreviver, porque se você não sobreviver, você não reproduz. Claro. E depois é reproduzir. Né? E por que reproduzir? É porque está inserido no código lá, que a gente tem que fazer isso. Quase. A palavra código, você quase acertou na mosca. O lance existe a grande teoria, o porquê que a gente está vivo, existe uma teoria que chama-se a teoria dos nossos genes, né? Que inclusive foi o Richard Dawkins que fez um grande livro, O Gene Egoísta. Que os genes, eles querem sobreviver. Então, qual é o segredo da tua vida? Qual é o seu segredo que eu poderia copiar uma pessoa muito parecida com você? Seu código genético. Então, o seu código genético, ele é praticamente a tua identidade como ser aqui nesse mundo, tá? Eu ainda acredito que a tua consciência também seja, mas deixa a consciência de lado, que ela é imaterial, a gente não pode colocar nesse molho. Vamos pegar o seu código genético. Então, o teu código genético, ele é o seu segredo. Eu poderia fazer um clone teu idêntico seu com o seu código genético, tá bom? A sua missão que você ganhou desde quando você nasceu é deixar esse código genético aqui. E você não vai conseguir deixar ele inteiro. Você vai deixar ele 50%, uma vez que você vai ter que... Nós somos seres aí diploides, que a gente tem que juntar o seu código genético com o código genético de uma mulher, né? Vocês vão se unir, o seu espermatozoide com o óvulo dela e formar o ovo. Então você vai doar dessa prole, desse filho que nascer, metade dos genes são seus genes. Você cumpriu parte da sua missão aqui. E é interessante também os genes dessa próxima prole não serem idênticos aos seus, porque pode ser uma versão melhorada do que o Arthur é. Então, isso é interessante evolutivamente. Então, dá condição de evoluir. Condição de evoluir, vai chegar com adaptações, coisas melhores, com certeza virão. Certamente, essa é a sua missão. Principal missão número 1. Tanto que todo mundo aí que nos ouve, que já teve filho, sabe que a gente muda depois que teve filho. Dá um certo alívio, você muda o ponto de vista do seu trabalho, você muda como você enxerga a vida, você muda como você é uma pessoa dura, você muda em vários sentidos. Mas assim, essa ordem, reproduza, que está lá no nosso código, ela tem alguma explicação também? Ou tu acredita que possa ser uma explicação mais espiritual, misteriosa? Ela é puramente animalesca ou existe uma
uma coisa superior, uma ordem mais mística por trás disso. O ato do sexo, você disse? O ato não, essa condição de existir um código em mim que me manda fazer algo, e a partir dessa ordem eu sinto várias coisas nessa vida. Ela é evolutiva. Ela é evolutiva. Porque é o seguinte, é só você imaginar que quem não tinha essa ordem não tá mais aqui. É simples você imaginar isso. Mas mesmo assim, como que ela surgiu pela primeira vez, essa ordem? Provavelmente, é óbvio que isso é uma inteligência. Você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser. Mas é uma inteligência, né? É uma inteligência que vem desde as primeiras moléculas. Porque é o seguinte, quando a gente teve os primeiros seres vivos, tem também algumas teorias sobre isso. Quais moléculas que apareceram primeiro, né? Na sopa primordial, quais foram as primeiras moléculas que surgiram? Uma das teorias é que a gente teve aí... As primeiras moléculas que surgiram talvez possam ser o RNA. Então, assim, desde quando você... Imagina que para você ser um ser vivo, o que muda você ser um ser vivo e ser um ser não vivo? Quando você pega um pedaço de madeira morto e uma madeira viva, uma árvore, o que muda entre elas? Um grande mistério para mim isso. A organização é a coisa que mais muda. Porque é o seguinte, você tem que ter uma certa ordem quando você é um ser vivo. Por exemplo, vou imaginar agora. O seu fígado tá mandando enzimas aí que você acabou de tomar um café. O seu estômago tá mandando esse café pro seu duodeno. O seu duodeno tá recebendo enzimas do seu pâncreas. O seu pâncreas tá mandando outra enzima que vai mandar o duodeno contrair para mandar aquilo para frente. Tem uma ordem. Ali existe uma ordem hierárquica, uma ordem complexa. Num ser morto isso não acontece. Não existe ordem na morte? Cara, não existe ordem. Na verdade, a morte é o caminho pro caos, né? Existe ordem, por exemplo, se acabar tudo. Vamos imaginar. O universo é quase como se fosse um caminho para desordem, né? Você caminha para desordem. No universo, você imagina que as moléculas soltas nesse quarto aqui, elas estão muito mais aleatórias do que as moléculas que estão no teu corpo, porque elas estão sempre em algum lugar específico, fazendo alguma função específica. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você chama algo de ser vivo, você já parte do princípio que as moléculas ali dentro são mais organizadas do que as moléculas fora. Só a ordem no universo, aí, se a gente andar 360 graus nesse raciocínio, só a ordem no universo, se você não tem nada mais, porque aí você não tem o que mudar, você não tem o que ser aleatório. Você entendeu o raciocínio? Sim, mas o conceito de ordem não é nosso, muito único. Para nós a ordem é estar vivo. Não, aí eu tô falando de uma ordem o seguinte, existe uma aleatoriedade ou existe um nexo. Mas a aleatoriedade é desordem, um nexo é ordem. E a regra, o nexo não necessariamente é um nexo que a gente concorde. Pode ser um nexo qualquer. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Então, vou imaginar que você tem um aminoácido. Um aminoácido, ele tem uma ordem. Ele sempre começa, né, com um radical amina e sempre acaba com um grupo carboxila. Pode pegar todos os aminoácidos da natureza, todos. Pesquisa todos os aminoácidos da natureza, eles vão ser assim. Isso é uma ordem. A desordem é não ter isso. Então vamos pegar todos esses átomos do aminoácido. Vão embaralhar eles numa sala. Vai ser um aminoácido? Não. Por quê? Eles não têm ordem. Para você manter uma ordem, você precisa manter isso com energia. O ser vivo gasta energia para manter isso. Seja uma bactéria, seja um ser humano, seja um primata. Para você manter ordem, você obrigatoriamente tem que manter energia. Vamos imaginar que você tem o teu quarto. Vamos imaginar que você morasse com os seus pais e os seus pais são bravos, eles querem ver o seu quarto arrumado. Eles abrem a porta, veem o seu quarto cheio de camiseta, cueca da Insider no chão. E aí chegam lá e falam, pô, de novo, Arthur, você deixou o quarto desarrumado, você vai ficar 1 hora arrumando o quarto. Você vai gastar energia para arrumar teu quarto. Você vai ter que ir lá, tirar uma cueca da Insider, colocar na gaveta, tirar a camiseta que tá não sei onde, jogar no cesto de roupa suja. Você vai ter que passar um pano no chão. Isso exige tempo, trabalho, e você vai ter que ter energia para fazer isso. Então, sendo assim, qualquer ser vivo que está aqui, da mais simples bactéria até o mais complexo ser vivo que podemos aí denominar seres humanos, gastam energia para fazer isso. E aí, esse é o grande segredo da vida. Inclusive, quando você pega pelo conceito ancestral milenar, quando você pega pelo conceito, por exemplo, da energia sutil, um ser, qual é a diferença de um ser vivo e um ser não vivo? Ele tem um fluxo de prana, de energia vital. Quando você pega pela medicina chinesa, qual é a diferença do ser vivo para um ser não vivo? Ele tem fluxo de chi. Ele tem energia vital. E a energia vital, boa parte da energia vital é para manter a ordem. E, no nosso organismo, nós chamamos isso de um equilíbrio. Você precisa manter um certo equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio que perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde. Isso nós damos o nome de homeostase. Nós buscamos um equilíbrio
Para a gente estar sempre numa ordem específica para que tudo funcione. A partir do momento que você começa a perder energia, imagina você tá ali adoecendo, sucumbindo na cama com uma doença grave, terminal. Você começou a perder a ordem. O que começa a acontecer? As bactérias, que a gente chama de bactérias que são bactérias normais do nosso corpo, que convivem com a gente. Nós temos aí 1 trilhão de células e 1 trilhão de bactérias convivendo junto. Nós somos um comensalismo, nós somos um jardim, né? Não somos só células humanas. Quando você não tem mais energia para manter a ordem, existe o oportunismo. Alguns seres começam a se reproduzir mais do que eles deveriam. Nós temos inúmeras infecções oportunistas. Então você pega uma pessoa imunocomprometida, ela tem, por exemplo, candidíase esofágica, que é uma coisa que não tem pessoa que está com um sistema imune bom. Ela aproveitou de uma falha dessa ordem e conseguiu ser oportunista no sentido de se replicar. Porque para manter a ordem, a gente mantém um gasto de energia basal. Mas do ponto de vista dessa bactéria, ela não está na ordem dela? Para ela é ordem isso? Não, sim. Aí é uma competição. Aí é uma competição. Tá, beleza, mas ela é um ser vivo também. A gente está falando... A gente tá comparando... do ponto de vista. Primeiro estamos comparando seres vivos com seres não vivos. Aí, se você quiser comparar ser vivo com ser vivo, já é outra história. A gente está comparando aqui vivo com não vivo. Né? Não podemos perder o foco. Vivo com não vivo. Porque é uma discussão complexa. Então, assim, vivo com não vivo, ordem, desordem. Caminho ao caos. Tá? Então, se a gente compara vivo com vivo, beleza. Aí vamos para a porradaria da competição. Batalha. Exato. Então, assim, aí para concluir esse raciocínio, a gente saiu da questão, né, da traição. Para concluir o raciocínio da traição, então, assim, em geral, se você colocar uma amostragem, existem, né, razões evolutivas para que um homem tenha medo da traição e para que um homem traia. Existem razões evolutivas para que a mulher tenha medo da traição e para que a mulher traia. Por exemplo, por que geralmente a mulher tem uma traição mais emocional? Em geral, quando uma mulher busca um parceiro, principalmente quando, em geral, as mulheres têm uma tendência a filtrar mais os parceiros. A rejeição é uma coisa típica masculina, né? O homem é rejeitado, a mulher não é rejeitada. Né? É só você olhar uma estatística do Tinder. Cara, no Tinder existe assim, 60% dos homens dão like. Aliás, os homens dão 60% de like nas mulheres que vê. Ou seja, de 100 mulheres que o cara vê, 60% ele deu like. E as mulheres, quanto você acha que elas dão like? 20? 4%. 4%. Ou seja, a rejeição para nós é comum. Né, para nós é comum. Né? Eu não sei quantos anos vocês têm, mas na minha época, a galera ia na noitada, tipo assim, era comum você ver uma cena, o cara, né, puxando a mão de uma mulher, a mulher sai fora daqui, não sei o quê. Tipo, a rejeição é comum pro homem. O homem é como se ele tivesse que estar sempre à disposição. E a mulher escolhe quando ela quer. E quando a mulher escolhe, o cara tem que comparecer. Porque se a mulher é rejeitada, isso é muito pesado pra mulher. A mulher, ela lida pior com a rejeição do que o homem. O homem tá acostumado, tipo assim, beleza, vai, mais uma. Beleza, não deu like, mais uma. Então, sendo assim, em geral, a mulher filtra mais e a mulher ela tem uma tendência maior a escolher o parceiro pensando mais a longo prazo. Tá? Isso é um software, eu costumo dizer que o software da mulher é um pouco mais sofisticado do que o do homem. O homem tem um software um pouquinho mais medíocre, um pouquinho mais ignorante, porque ele é um pouquinho mais imediatista. A mulher ela consegue usar mais a racionalidade e a estratégia para saber se ela quer aquele homem ou não. Vou dar um exemplo para você. Se a gente estiver aqui olhando um Instagram de muitas mulheres de biquíni, peladas, etc e tal, você não vai ficar pensando, né? Será que vou dar certo com essa mulher? Será que ela vai ser legal? Será? Tipo assim, uma mulher pode olhar isso também e achar legal e ter tesão nisso? Pode. Mas se ela realmente for sair com esse cara, ela vai pensar outras coisas em geral. Estamos generalizando sim, claro, porque não tem como falar por todos, né? Então, isso tem uma raiz evolutiva. Quando você tá com uma mulher, né, vamos, Homem das Cavernas de novo, galera, esquece que a gente tá em 2021. Volta para Homem das Cavernas. Você tá ali no mundo das cavernas e você casa com uma senhorita ali, tá tudo ótimo, e de repente você sai alguns dias para caça e volta. Alguns meses depois você vê que a barriga dela tá grande. Qual é a certeza que você tem que você tá cumprindo a tua missão? A sua missão é deixar os seus genes aqui. Qual a certeza que você tem que aquele filho é teu? Não, até inventarem o ratinho, não tinha como saber. Exatamente, vai pro teste do ratinho. Então aí que tá. Isso chama-se você saber, né, você ter a certeza da paternidade. Então a incerteza paternal faz com que o homem instintivamente ele tem que arriscar mais com mais parceiras. Porque por probabilidade, se você se dedica só àquele momento e de repente, justo naqueles dias que você foi caçar,
você foi pulado para trás, você perdeu a tua missão no mundo. Então, o que o homem vem com o código genético dele? Isso a gente pode estudar, tá? Tô simplificando a história. Isso é uma história gigantesca. Se você estudar os aracnídeos, os invertebrados, existe até uma questão que a mulher, a fêmea, né, que é importante para ajudar a criação, né? Aí a criação não é uma criação junta, né? Você não cria dentro do ser vivo, você põe o ovo e o filhote nasce. Mas em geral, por exemplo, nos aracnídeos, a fêmea mata o macho para o macho não comer o outro macho. Para não existir competição entre os machos, senão o pai mata os filhos. Então o pai vai lá, injeta esperma, acabou a cópula ali, a aranha vai e mata. Então assim, o homem, de forma geral, existem exceções? Existem. Tem, por exemplo, os pinguins também chocam o ovo, tem algumas exceções, mas em geral o homem, ele é um injetor de esperma. Em outras espécies. O homem, eu tô dizendo macho, esquece o homem. Espalha a semente. Ele espalha a semente porque ele é um inútil, ele só precisa dar metade do código genético e, na verdade, quem faz todo o resto é a mulher. Resumindo, nos outros seres vivos, principalmente quanto mais primitivo é o ser vivo, mais isso é verdade. Conforme os seres vão ficando mais complexos, eles precisam também de uma figura paterna para, por exemplo, ajudar a segurança do bando, para ajudar a comida, para dar suporte. Nos seres humanos nem se fale, né? Criar um filho sozinho, você tem que ser muito guerreiro ou guerreira. Então a gente precisa, os seres humanos eles nascem muito crus de sistema neurológico, então a gente precisa dar muita atenção pro filhote, né? Diferente de um cavalo que sai andando. Você já viu um cavalo parindo? Sai andando. O ser humano não, ele sai cru. Então o que acontece? O homem por si só ele tem essa tendência de ser injetor de esperma. E pela incerteza paternal, ele é obrigado a ter mais probabilidade de cumprir a missão dele. Como ele vai fazer isso? Aproveitando cada oportunidade que ele tiver de fecundação. Por isso, em geral, ele traz nesse hardware essa questão de aproveitar as oportunidades para uma relação casual curta. Então, quando você compara, isso aí é estudo científico, não sou eu que estou inventando, quando você compara, por exemplo, a chance de uma mulher falar eu te amo pro amante é muito maior do que o homem falar eu te amo pro amante. Por quê? Aí vamos pegar a traição da mulher. Existem várias teorias do porquê a mulher trai. Mas uma das teorias é a teoria da relação dual. Tipo, a mulher ela escolhe uma pessoa para ser o provedor de segurança, de comida e etc. Mas ela quer deixar os genes dela com outro homem que tem um aspecto talvez um pouco mais saudável. Então ela pega, tipo assim, isso mulheres das cavernas, tá? Então as mulheres das cavernas, ela poderia pensar o seguinte, pô, esse cara aqui ele vai me prover com comida, ele é um cara dominante no bando, mas ele não é um cara que tem os genes que eu queria. Então, vamos pensar em cultivar esse cara aqui e eu vou sair rapidinho com esse outro ali, porque é dele que eu quero. Então, no dia de ovulação, em geral, a mulher pula a cerca. Então, o homem, ele tem fobia que isso aconteça, porque além dele não deixar o código genético dele aqui, ele vai se esforçar com comida, com segurança, com etc., com um gene que não é dele. Hoje a gente tem isso, né, de uma forma, lembrando que hoje a gente tem a cognição, né, eu tenho padrasto, por exemplo, e sou amado pelo meu padrasto, né, e não é o gene dele que ele que ele sustentou por um tempo na vida. Então, assim, quando a gente analisa essas bases evolutivas, as mulheres, por exemplo, elas têm essa base evolutiva de vou buscar realmente alguém que me ajude a cumprir minha missão aqui. Minha missão aqui na Terra é deixar um filhote e deixar bem. Eu quero deixar um filhote bem sustentado, eu quero deixar um filhote bem alimentado, eu quero ter segurança, porque eu preciso dar atenção pro filhote, eu não vou poder olhar para quem tá tentando roubar minha comida, eu não vou ter tempo para ir atrás de comida. Então eu não vou querer um cara que fique comendo fandangos o dia inteiro e fumando maconha e tomando todinho. Eu quero uma pessoa que saia para trabalhar. Jogando LOL. Exatamente. Você entendeu? Tipo assim, isso faz parte do software, do hardware. E aí quando você pega para o mundo moderno, cara, a gente traz isso. Se você for pegar nas estatísticas, né, existem milhares de motivos que os seres humanos traem. Um dos motivos que os seres humanos traem são os motivos emocionais, né? A mulher trai mais por vingança, por raiva, por rejeição. Uma mulher, por exemplo, que o cara chega, realmente ele não está comparecendo, isso abala muito. A mulher fala, meu, o problema é comigo? O problema é comigo? Beleza, 1, 2 meses vai seguindo, 3 meses vai seguindo, 4 meses ela começa, cara, eu preciso me sentir amada. E se por um acaso ela acaba esse relacionamento e começa outro relacionamento onde ela se sente desejada, a mulher muda até a vibração dela.